Pessoal, nós vamos começar então a nossa terceira noite, né, do ciclo de palestras em comemoração ao nosso bicentenário. E hoje é um tema muito importante para a nossa cidade, porque afinal a cultura negra começou junto com a cidade, né? E muito pouco se fala, muito pouco se registra. Então, eu acredito que hoje a gente vai ter uma noite de bastante aprendizado com a de Lourdes, que é a nossa confreira, e que tem dedicado a vida a estudar, a resgatar, junto com o Marcão, né? E eu acho que é muito, muito bacana, muito enriquecedor para a gente, porque com certeza tem muita coisa que aconteceu e que a gente desconhece. Então, com vocês, conosco, Maria de Lourdes Oliveira. Bom, boa noite a todos e todas. É realmente um prazer muito grande para mim e para quem me conhece estar aqui hoje falando sobre a cultura negra. Durante muito tempo na minha vida, eu fiquei buscando qual que era o meu objetivo de vida. E eu me encontrei quando eu comecei a trabalhar com a cultura negra. É muito interessante porque quando a gente fala que a gente se descobre negro, aí todo mundo pensa, pô, mas você carrega a pele preta. Sim, eu carrego a pele preta, mas se eu não faço nada com ela, eu sou só mais um preto, né? Eu passo a dar importância à minha pele preta quando eu consigo entender e eu consigo descobrir os valores que tem em você carregar a pele preta. Então, hoje em dia, eu carrego a minha pele preta com muito orgulho. Tenho muito orgulho de fazer parte da academia justamente por ser uma pessoa preta. Então, é um orgulho muito grande para mim estar aqui hoje, representando a comunidade negra, para falar, assim como a Silvia disse, de um tema que é muito pouco tratado, né? Enquanto a gente aguardava o início, eu conversava aqui com a Clineida, e a gente falava exatamente sobre isso, que a cultura negra, os acontecimentos e os fatos relacionados ao povo preto, eles não são registrados, eles são sempre orais. Então, isso fica muito difícil quando você precisa de alguma coisa, de algum resgate, de alguma informação, porque as pessoas vão envelhecendo, vão morrendo, vão tendo suas demências, e a história para de ser contada. Então, eu fico muito feliz quando a gente pode falar sobre a cultura negra, principalmente para comemorar o aniversário da cidade, dos 200 anos da cidade de São João, porque nós estamos aqui há muito tempo. E a gente tem muito poucas referências. Então, a gente poder falar para as pessoas e saber que cada um vai fazer um comentário a respeito disso, a gente já está propagando e divulgando a cultura preta. Então, o meu muito obrigado. Agradeço ao Lorete, em nome de toda a diretoria, e à Silvia, que teve a ideia, que foi comprada pelos outros membros, e por isso a gente está aqui fazendo essa noite, né? Eu não gosto muito de falar, vamos fazer uma palestra. Não, vamos fazer uma roda de conversa, né? A gente, como eu disse, a oralidade do povo preto é sempre assim, então para nós é sempre mais confortável a gente fazer uma roda de conversa. Então eu trouxe uma ideia geral de tudo que é relacionado à cultura preta no Brasil, no estado de São Paulo, e aí a gente vai fazendo um link em São João, porque não é tudo que tem da cultura preta que nós temos em São João. Então, a gente vai fazendo um apanhado do Brasil e relacionando com o que nós temos ou o que nós já tivemos, porque a gente teve algumas coisas no passado e que foi se perdendo, né? Então, se a gente não conseguir fazer esse resgate, essa parte da história vai ficar mesmo para o museu, para quem tiver, ou em outras cidades que às vezes fazem referência a algumas coisas aqui de São João, né? Pois não. No Brasil não tem. Nos Estados Unidos tem, porque o Níger lá ele tem uma carga negativa muito grande. No Brasil nós não temos. Então, eu normalmente uso, quando eu vou falar do povo, eu falo povo preto. Quando eu vou falar da comunidade, eu me refiro à comunidade negra. Tá? Mas, como a gente não tem isso, e para mim não é a palavra
que vai fazer muita diferença. É a intenção que você coloca nela, né? Então, para nós não tem muita diferença, né? E aí você falar o povo preto até soa mais bonito do que o povo negro. Então, a comunidade negra, mais o povo preto. E aí, na cultura, eu coloco também na cultura negra mesmo. Tá bom? Até acho que essa diferença para nós brasileiros, ela vem dos escravizados que vieram para o Brasil, né? Que a gente tem o conhecimento aí de 3 grandes tribos, né? E nos Estados Unidos, um outro pessoal, então né, uma outra cultura. Então, acho que por isso lá eles têm mais essa negatividade com a palavra. Então, a nossa influência, né, da cultura no Brasil, ela começa lá com os escravizados, né, quando começou a ser trazido para cá o povo preto. E qual que é a influência que a gente tem de cultura? E nesse caso de cultura, a gente fala da cultura no geral mesmo. Por isso que eu quis trazer um pouco do Brasil. A gente tem essa influência na língua, porque a gente tem algumas palavras que são africanas que a gente usa no nosso dia a dia. A culinária, as danças, as músicas, né? A religião. A gente tem algumas religiões de matriz africana que são... uma que é brasileira, que é o candomblé, e a gente tem a umbanda que veio de lá. E a gente tem a capoeira, né, que serviu para nós no começo como luta. Hoje é reconhecida como luta, mas também uma dança e uma forma de arte. E originário da capoeira, nós temos alguns ritmos que são originários de lá. Nós temos o axé, que é uma dança originária, o afoxé também. Nós temos o coco, o maracatu e o samba. E o samba, que é a minha grande... Quem me conhece sabe que o samba é a minha grande paixão, né? Então, ao longo desse período de escravização, nós tivemos mais de 5 milhões de pessoas, né, saídas da África e que vieram para o Brasil. E eles acabaram trazendo, né, toda essa cultura para cá. Né? E só que como veio num regime escravocrata, não era permitido essa manifestação cultural. Então, na realidade, a gente tem muitas coisas que têm um sincretismo religioso, né? Porque até por isso eu quis trazer os instrumentos, porque a maioria dos instrumentos são usados em tudo. Eles são usados na capoeira, são usados no samba, são usados na religião. O único instrumento que eu até não pedi para trazer, que é o atabaque, por conta da sacralidade que o instrumento representa, tanto na religiosidade, que para você tocar um atabaque na religião, você tem que ter permissão. No jongo, para a gente entrar numa roda de jongo, eu saldo o atabaque, e para tocar na capoeira também, eu tenho que ser iniciado na capoeira, senão eu também não vou poder tocar. Então, por isso eu não trouxe o atabaque, que é o que a gente lembra primeiro quando a gente fala da cultura preta, eu não trouxe, mas trouxe o birimbau, o pandeiro, que é o que a gente conhece, né? Trouxe um tamborzinho ali significando toda essa ancestralidade. Esse tamborzinho é da Bahia mesmo, trouxe do Olodum, né? Trouxe também um outro instrumento, e o que a gente chama de macumba, que na realidade é um instrumento, né, de madeira, que esse aqui é um reco de madeira, mas o macumba é igual, que na realidade a macumba é a madeira que faz o instrumento, e ele é parecido com esse. Então eu trouxe, e a maraca, que também faz. A gente tem também ali um afoxé que também toca, então para a gente saber ali os instrumentos que compõem ali toda a nossa parte cultural. Esses instrumentos fazem a base de quase tudo, né? Tanto na religiosidade, quanto na dança, quanto no samba. Esses instrumentos são a base, então por isso eu quis trazê-los para a gente conhecer um pouquinho. O fato mais marcante do Brasil, e por isso a gente fala que a cultura preta no Brasil ela é sui generis, inclusive na maneira da gente se referir, é por conta disso, porque no Brasil vieram, que a gente sabe, 3 povos grandes, mas uma quantidade muito grande de pessoas. E cada tribo na África
tinha a sua maneira de saudar os seus orixás, a sua cultura, a sua língua. Então, quando eles vieram para o Brasil, misturados ali na senzala, né, porque na senzala era mesmo misturado as tribos, para que não houvesse fuga, porque aí ninguém falava a mesma língua, você já colocava um empecilho muito grande, né? Então, essa mistura de culturas é que deu a origem a uma cultura muito diferenciada no Brasil. E é muito rica justamente por conta disso, né? A gente tem a cultura preta no Nordeste, que é diferente da do Sudeste, que é diferente do Mato Grosso, que é diferente da do Sul, né? Porque são as tribos que vieram e foram se adaptando, né? Então, a gente tem essa variedade e essa riqueza de cultura. Só para avisar, gente, olha, eu estou lendo aqui, né, que a gente não conseguiu jogar ali no ponto, então eu estou aqui lendo, mas não vai ter prejuízo. Vai ficar só, talvez, um pouco mais cansativo, porque vocês vão ter que ficar olhando para mim, ao invés de ficar acompanhando lá, né? Essa aí é a diferença. Vocês, né? Aí vocês vão ter que ficar olhando para mim, não vai ter muito jeito. E quando a gente fala da cultura na dança e na música, a gente fala basicamente do samba, do jongo, do carimbó, do maxixe, do maculelê e do maracatu. Essas são as linhas musicais e de dança, que normalmente, e isso todo preto ele é musical, né? Na Bahia eles dizem que preto não nasce, estreia, né? Justamente por conta disso, né? Dessa musicalidade, porque tudo tem dança, até na religiosidade, né? Nos terreiros, para quem já foi ou para quem nunca foi, mas se pegar qualquer vídeo na internet, vai ver que todos os orixás têm a sua dança característica, né? O samba, vou falar mais para frente do samba de roda, da umbigada, eles também têm uma dança característica, né? O jongo tem uma dança característica, o maracatu é tocado dançando, né? O que, aliás, vou confessar para vocês, é muito difícil, porque não é fácil você tocar tambor dançando, mas tem lá e a gente consegue, né? O maculelê é uma dança. Então, essa mistura musical transforma a cultura preta numa cultura muito bonita, tanto para quem vê, né, porque fica ali maravilhado e empolgado, quanto se você estiver participando, né? Porque a música traz alegria para a gente, a dança, a expressão corporal, enquanto a gente está dançando, traz uma alegria muito grande para a gente, né? E se vocês lembrarem, na fase da pandemia passou muito, né? Que até para enterrar existe uma dança na África, né? Então, a celebração é sempre muito musical, e isso está na gente. O povo preto não consegue viver sem essa musicalidade. Tanto é que, às vezes, a gente brinca, né, que a criança negra toca percussão até em balde. E é real, viu, gente? Porque eu já toquei. A gente toca até em balde mesmo. Né? Na caixa de fósforo, numa garrafa vazia, no prato. Tudo dá para tirar um som bem bonito. E a gente tem algumas diferenças das regiões, né, que nem eu falei, lá, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia, a gente tem algumas diferenças de cultura, né? Em alguns lugares, que nem eu dizia também, está havendo um embranquecimento da cultura preta. Então, em alguns lugares, que nem no Rio de Janeiro, com as escolas de samba, está virando uma empresa, então estão tirando os fundamentos de uma escola de samba, que era referência da negritude, para colocar as pessoas que têm dinheiro, os artistas globais, aquele negócio todo. E pasmem vocês, em São Paulo, em 2021, houve um projeto querendo tentar tirar as baianas das escolas de samba, né? E isso nos causou assim, um rebuliço e uma chateação muito grande, porque quando você tenta tirar as baianas da escola de samba, porque reclamam que elas atrapalham o andamento e tudo mais, são muito senhorinhas e tal, você está querendo tirar o maior fundamento da escola de samba, né? Para quem não sabe, as baianas abençoam a escola, né? Elas limpam o terreno onde a escola vai passar. Então, é muito doloroso, né, as pessoas quererem tirar uma coisa que para nós é tão cara.
E vamos combinar, é uma ala tão linda de ver elas rodando, né? Porque aí você fica pensando, a pessoa tem lá 70 anos e consegue, por 1 hora, descer rodando, sendo que a gente, às vezes, se rodar 2 minutos, né, já está aquela labirintite, já dá ruim geral, né? E elas conseguem descer com aquelas roupas pesadíssimas, né? Porque as roupas realmente são pesadas, tem a armação embaixo e todo aquele monte de saiote. Então, você tirar isso é realmente tentar tirar o que a gente tem de mais bonito para contar, para mostrar, né? Porque o samba, ele tem isso, ele tem a função de contar a história do povo preto através da música e da dança, né? Então, essa é uma das questões que, quando vai embranquecendo, e isso Nelson Sargento já dizia num samba, né, que o samba, a fidalguia do salão envolveu o samba, mudaram toda a sua estrutura, lhe impuseram outra cultura e ele não percebeu, né? E isso acontece muito, né? Você vai colocando dinheiro, você vai colocando a regionalização, você vai colocando outra cultura e vai apagando a essência, né, da cultura preta. Das religiões, como eu falava, eu fiquei sabendo isso na Bahia, confesso que não sabia, né? Os povos que vieram para cá, principalmente Yorubá, Banto e Jeje, eles trouxeram, né, o panteão dos seus orixás, inquiches, vundus e a divindade dos povos. E eu fiquei sabendo na Bahia que vieram só 15 orixás para o Brasil, né, que são os que a gente conhece, mas tem muito mais, né? Na África tem mais. E até fiz um adendo aqui, né? Quando a gente fala das religiões de matriz africana, eu tenho procurado falar bastante. Quem viu o desfile do ano passado viu Exu numa escola de samba. E é uma coisa que as pessoas sempre falam, que Exu é o diabo, né? Só que nas religiões de matriz africana não existe o diabo. Eles não creem no diabo. Então, eu sempre fico pensando que talvez a associação com o diabo seja por conta das cores, né? Normalmente o Exu é retratado com as cores vermelho e preto, que é o que a gente tem no imaginário cristão, né, do diabo. Mas nas religiões de matriz africana não tem o diabo. O Exu, ele é um orixá que faz a ponte entre nós humanos e as divindades, e ele abre caminhos. E até comentava esses dias com o Marcão e com algumas pessoas, que quando a gente fala, né, da maldade das pessoas e do diabo e dos orixás, eu sempre fico pensando, né, nenhum orixá bate na porta da casa da pessoa com uma folhinha na mão falando assim, olha, eu tenho aqui uma oferta de maldades, está precisando de alguma? Né? E apresenta. Não, as pessoas vão buscar, as pessoas vão atrás. E os orixás, eles trabalham com energia. A maldade está em quem pede e não em quem concede, né? Então, a gente tem isso na cabeça, que os orixás existem, são as divindades, e se a gente for comparar, eles são os santos da Igreja Católica, né? A diferença é que eles trabalham com a energia e as forças da natureza, né? E até bem interessante, eu conversava esses dias, que a gente tem muito respeito, né, pela tradição chinesa e japonesa, né, de trabalhar com ervas, com chás e tudo mais, mas não tem o mesmo respeito pelas religiões de matriz africana que trabalham com as mesmas coisas, não é? Oxóssi, né, das florestas, das ervas e das folhas, a tradição é a mesma. Se a gente pegar a antiguidade da China, do Japão, ela é igual à da África, né? E você levar a criança para benzer, nada mais é do que dar o chá, o mesmo chá que a gente toma ali, o chá verde para não sei o quê, é a mesma coisa, né? Então, a gente pensar nisso e nesse respeito à cultura afro, que traz esse lidar com as ervas da mesma maneira que a cultura oriental traz, né? Da gente poder trabalhar com isso sem as pessoas ficarem olhando estranho para você. Nossa, mas você vai tomar isso?
Mas se eu posso tomar um chá verde, eu posso tomar esse também, né? Chá, né, mal nunca faz, né? Chá a gente pode tomar à vontade, que dificilmente faz mal, né? E as religiões de matriz africana, a gente tem esse sincretismo religioso, né, que é a equiparação do santo ao orixá, porque não era permitido cultuar os seus orixás. Então, nas festas religiosas, era o momento em que os escravizados aproveitavam para cultuar, enquanto o patrão lá cultuava seu santo, eles cultuavam seus orixás também, e ali cantando. E até uma coisa bem interessante, que as pessoas sempre falam, ah, mas esse samba tem um toque de macumba, tem isso. E tem mesmo, porque os primeiros sambas, os sambas da senzala, eles eram usados para isso, para saudar os seus orixás, porque era um único momento. Então, na realidade, se a gente fosse transformar hoje em dia, os sambas antigos que falam dos orixás, nada mais são do que os hinos de louvor que a gente canta. A diferença é que lá é muito mais musical e, como eu disse, dançado, porque todo orixá tem ali a sua dança. Mas é a mesma coisa, né? A diferença está no respeito e na cor de quem produz, né? O que a gente tem que ir falando do Brasil é mais complicado. Quando a gente chega em São João fica mais fácil, porque aí, como eu dizia, a maioria das coisas de São João eu vivi. Então eu tenho muito fresco na minha memória alguns fatos, e o restante, por conta da oralidade, de conversar. Eu sempre gostei, eu falo que eu devo ter, de protetor, eu devo ter um preto velho, porque eu sempre gostei de ouvir histórias. Então eu ia na casa dos meus amigos e eu ficava conversando com as vó, com os tios, para saber as histórias de como era, do que acontecia, de como que era feito. E às vezes a gente comenta alguma coisa que a pessoa fala, nossa, eu não sabia disso daqui de São João. E aí a gente vê a importância dessas conversas, né? De você ficar sabendo ali. E as pessoas de mais idade, elas gostam de contar histórias, né? E até eu comentando esses dias com o meu neto, e eu falei para ele que um dia eu gostaria de ser griot. Griot, para quem não sabe, são os velhos, né, os pretos velhos e pretas velhas que contam histórias. E eu gostaria de ser griot um dia, de saber tanta história, de poder sentar para contar. Quem sabe eu chego lá, quem sabe um dia eu chego lá. Então aí nós estamos chegando em São João, né? Na origem do povoado Santo Antônio do Jaguari, a partir de 1820, nós éramos poucos negros aqui em São João. Mas foram trazendo mais, né? São os escravizados de nação, como eram chamados. Desde 1830, existia aqui, no Largo do Rosário, o barracão, né? Onde os negros ficavam de quarentena e dali vendidos iam para as suas fazendas. Então, a nossa história começa em São João em 1830, né? Na chegada aí dos primeiros escravizados. Aí a gente tem esse registro de chegada, mas não tem exatamente para onde foram, né? Que nem a minha família paterna é de Andradas. Então, eu não sei se eles já vieram direto para Andradas ou se passaram por aqui e foram vendidos. A gente tem uma certa dificuldade desse registro, né? Então a gente fica meio perdido. E é o que eu falei, a gente tem uma dificuldade um pouco maior para conseguir saber a história das nossas famílias, a história da nossa origem, porque os negros, quando eram rebatizados no Brasil, eles perdiam seu sobrenome, né? Então eles ficavam só com o primeiro nome. Então a gente não tem muita referência aí para saber. Normalmente o sobrenome que a gente carrega é o sobrenome da família que nos alforriou. Então, né, eu brinco sempre, quando eu entro na internet, eu sou Juvencio, eu sou da família de Juvenal Juvencio. Mas eu tenho preferido, no momento, dizer que eu sou parente de Silas de Oliveira, porque eu também sou Oliveira. Então, eu tenho achado mais legal ser parente de Silas de Oliveira, então eu já me coloquei na família dele, né, já me imiscuí lá, né, e outro tio que eu tenho, ele não sabia disso, mas ele era meu tio, era Jair Rodrigues, que também
acho que ele era meu tio e está tudo tranquilo. Né? A gente vai, né? Como eu não tenho, eles também não vai ter como provar que eu não sou. Então, para mim está tudo certo, né? A gente não vai, vamos ficando. E o legal, né, 100 anos, quase 100 anos da nossa chegada aqui em São João, foi fundado o primeiro clube, né, fundado pelo famoso Dito Pito, que era uma pessoa, uma personalidade muito forte aqui em São João. E eu procurei, gente, assim, não falar em datas precisas, então eu vou me referir à década de 30, década de 70, 80, porque, como eu disse, por conta da oralidade, cada um dá uma data diferente, cada um dá uma versão diferente, porque vai de acordo com a memória da pessoa, então acaba ficando mais complicado. E também, a não ser o Dito Pito e a primeira ata de formação do Luiz Gama, e algumas pessoas que eu preciso colocar o nome, eu também não citei nomes, né? Aí, quem sabe, a gente faz uma outra palestra falando das personalidades negras importantes, aí a gente vem nomeando as pessoas, porque, como eu disse, como a gente depende aí da memória das pessoas, para não deixar ninguém importante de fora, então eu fui tirando ali, né, os nomes. Mas esse clube Henrique Dias, ele ficava instalado no antigo Cine Guarani, tá, que já foi demolido, na estrutura do velho Teatro Apolo, que também foi demolido, aonde é atualmente a Telesp. Então, o primeiro clube negro foi ali. O clube Henrique Dias, ele durou quase 10 anos, mas a beleza dele é que ele promovia a parte cultural da cidade. Então, lá tinha bailes. Baile de gala, gente, nessa época, era muito importante, porque nos clubes, né, da elite tinham os bailes de gala e os negros também tinham. Tinha aqui em São João e tinha o Chico Rei de Poços, que também é muito forte, é forte até hoje, é um dos clubes negros que ainda resistem, tem um de Jundiaí também. E esses bailes de gala, e até hoje é assim, o ano passado eu tive no de Jundiaí, gente, é uma produção, o baile de gala, que vocês não têm ideia. Entendeu? A moçada bota para quebrar mesmo ali no seu melhor estilo. Então, essas festas eram importantíssimas, porque era o momento em que a comunidade tinha de se reunir, de se socializar, a polícia, né? Porque no começo, não sei se todo mundo sabe, no começo a capoeira era proibida, o samba era proibido. Então, essas reuniões, e até por isso acontecem muito em casas e não em clubes, era por conta da proibição, que só foi revogada a proibição do samba e da capoeira em 1937. Não faz tanto tempo assim. E aí, em 1941, já depois que o Clube Henrique Dias estava fechado, foi criado o Clube Recreativo Luiz Gama. Ele não tinha esse nome ainda, né? Ele foi criado em 1941, mas só em junho de 1946 é que ele foi legalizado. Então, em alguns lugares a gente acha a data 1º de maio, né? Mas às vezes a gente acha 1º de maio de 47, e às vezes a gente acha 20 de junho de 46, que é a data de fundação. E desse eu fiz questão de trazer os nomes, porque são famílias que a gente conhece, né? Então, a primeira diretoria era formada pelo presidente, que era Luiz Andrade de Souza, vice-presidente Joaquim Adão, a família Adão, a maioria das pessoas conhece, né? Joaquim Adão. Primeiro secretário, Oswaldo Antônio Alves. Segundo secretário, Benedito Roque. Primeiro tesoureiro, José Costa. E o Luiz Gama ali já era, né, ali onde tem a sede até hoje. Durante um tempo foi conhecida como sede dos Pretos, né? Mas o nome correto é Clube Recreativo Luiz Gama. Embora lá ele continue existindo, com muita tristeza, eu digo, que em 2009 o clube foi a leilão. E num esforço hercúleo da comunidade, na época nós tínhamos 3 movimentos negros ativos na cidade. Então a gente se juntou, se cotizou, e eu já era formada, foi um primeiro processo grande
da minha vida, foi a gente tentar reverter o leilão em que a comunidade tinha perdido o Clube Luiz Gama. E nós conseguimos que a prefeitura voltasse atrás do leilão, desapropriasse, e aí lá hoje funciona o Espaço Cultural Luiz Gama, né, que é da administração pública, o prédio, mas ele é administrado por uma associação chamada Associação Amigos do Clube Luiz Gama. Tá? Tem um comodato de administrar lá por 30 anos. E esse clube tem para nós uma importância muito grande, porque ele foi criado para que os negros tivessem direito ao lazer. Então, ele foi criado para que as pessoas pudessem praticar, é até estranho a gente falar, né? Praticar exercícios ao ar livre. Né? Ele foi criado para isso. Então, tinha basquete, tinha o futebol, e, aliás, o futebol durou muitos anos. Muitos são-joanenses passaram por lá, jogaram futebol no Luiz Gama. Foi um clube muito vitorioso no futebol de campo. E lá também foram realizados os primeiros concursos de Miss, porque as Miss negras não podiam participar do concurso de Miss, então tinha o Miss Colorede, que era o que a gente chama hoje, Miss Colorede, que é o que a gente chama hoje de Miss Beleza Negra, né? Era realizado lá no Clube Luiz Gama. E de lá, desse Beleza Negras, foram algumas meninas participar do Clube do Sargentelli, né, que na época das mulatas do Sargentelli, que era um sonho de muitas negras, né, era ser mulata do Sargentelli. E elas passaram por lá, e até em 2010, mais ou menos, a gente teve a última reedição do Miss Beleza Negra em São João. Depois, com tudo que vem acontecendo e o não entendimento das pessoas do que é discriminatório, da necessidade de você discriminar para poder atingir um objetivo, as pessoas vão deixando de praticar alguma coisa como se aquilo fosse ruim. Então, trocou-se o nome de Miss Colorede para Miss Beleza Negra. Ele podia continuar existindo. Mas como agora é permitido que se participe dos concursos de Miss, né, de Miss da cidade, de Miss do estado, de Miss Brasil, essa Miss Beleza Negra foi perdendo a sua essência e aqui em São João, principalmente, deixou de existir. Quando a gente estava falando do samba, na década de 70, no auge dos originais do samba, nós tínhamos aqui em São João, no Clube Luiz Gama, os Atlantas. Os Atlantas eram um grupo ali igualzinho os originais do samba. E desse Atlantas, mais tarde veio a banda Charada, que animou tantos bailes de carnaval em São João, na Esportiva, no Palmeiras. E a gente tem entre nós, né, Marcão, alguns remanescentes dos Atlantas, que nem o Noel Eduardo tocava nos Atlantas. Então, é de família aí, né? Então, a gente tinha esse conjunto, na época era conjunto mesmo, né, conjunto musical. O três, vou falar depois, o Três Tons. Três Tons. Esse aqui vem vindo no Meceira Boa, eles estão comemorando. É que eu falo deles depois, mas eu falo quando eles iniciaram como Herança Negra. Né? Eles iniciaram como Herança Negra e agora eles são Três Tons, que são os três irmãos. Né? E eles estão comemorando 30 anos de carreira. Mas aí eu faço uma referência deles no movimento negro da década de 90, porque ali, quando eles começaram, eles eram crianças. Né? Por isso eles estão completando agora os 30 anos, porque lá no movimento negro, na década de 90, eles eram crianças e tocavam nos intervalos, né, Marcão? Brigava com a gente para tocar, a gente não deixava, mas eles estavam lá todo domingo querendo apresentar ali, e a meninada acabou dando certo. Sim. E aí, quando a gente falou, né,
da parte religiosa, em São João a gente tinha, ali também, por conta de Tupito, a gente tinha ali no São Benedito a corte de São Benedito, que era para rivalizar com a corte do Divino, que a gente também não podia participar. Né? Então vamos criar uma só nossa. O que eu não posso lá, eu invento cá. Entendeu? A gente não tinha e vamos criar. E eu não sei se por desconhecimento ou talvez por conta disso que eu falei, né, da diferença regional, essa corte ela existe no norte do Brasil como congada. A congada traz a corte de São Benedito. Então, exatamente, já existe, é muito forte, em Poços tem ainda uma congada bem forte, mas ela é muito mais forte na cultura nordestina. Então, ela entra como cultura nordestina, mas, na realidade, ela é uma cultura negra. Porque ela vem homenageando os santos. Ela homenageia São Benedito, vou pegar o nome certinho dos santos aqui. São Benedito, Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia. São os 3 santos que a congada traz na sua corte. E ela tem 3 nomes diferentes. Ela pode ser conhecida como congada, congado ou congo. Ela é uma expressão cultural e religiosa, que tem canto, dança, teatro, e ela faz referência à religiosidade, à espiritualidade, juntando a espiritualidade cristã e as de matriz africana, porque você vem com a dança, com a religiosidade, homenageando os santos negros através da congada. Então, quando tinha a corte, e eu me lembro, quando eu era criança, eu nasci no São Benedito, então eu lembro de algumas festas no São Benedito, então eu lembro da Folia de Reis, eu lembro das congadas, eu lembro disso lá quando eu era criança. E agora eu vim estudando, né, saber que essa corte já existe mesmo, é conhecidíssima, reverenciada, famosíssima no norte do Brasil, como cultura nordestina, e realmente é uma corte mesmo, eles vêm homenageando os reis africanos, e congada porque eles vêm homenageando a corte do reisado do Congo. E aqui no estado de São Paulo, ela é mais fraca, a gente tem outras maneiras, né, de reverenciar o São Benedito, principalmente, e a congada normalmente ela é feita em maio ou novembro, que também são os 2 meses, né, relacionados à cultura afro, maio e novembro. Quando fala de Santa Efigênia era uma princesa etíope. Tá? Eu também não sabia, fui descobrir bem depois, quando eu fui estudar a corte, né, de São Benedito, e aí esse link com a congada, e aí eu descobri, né, que Santa Efigênia era uma princesa. Eu falo, a gente tem tantas referências bonitas na cultura preta, e infelizmente a gente não conhece. E aí nós vamos falar um pouquinho do maracatu. Eu falei que o maracatu é uma coisa tão bonita, né? Embora seja difícil a gente tocar e dançar, mas é bem bonita. E ela chegou aqui também no Brasil colonial, e ela mistura a cultura africana, a portuguesa e a indígena. Então, o maracatu ele vem um pouco mais completo, né? Porque ele pega todo mundo na mesma expressão cultural. Mas também ele acaba sendo mais forte lá em Pernambuco, Olinda, é que você tem... assim, no carnaval, você tem 3 dias, às vezes 7 dias, só de maracatu. São chamadas nações de maracatu, né? Então, você tem nações de maracatu de baque virado, nações de maracatu do baque solto, que é o maracatu rural. Então, você tem uma enormidade disso. E assim, ele equivale a uma escola de samba, porque as nações têm 1.000 componentes, 2.000 componentes. Vocês imaginam como deve ser bonito, né? Você colocar só tambores, agogôs e chequerê, que no maracatu é o abê, que é um instrumento feito de cabaça, e contas. Então,
Você imagina aquele monte de gente tocando e dançando, deve ser uma coisa realmente maravilhosa. A gente teve, acho que há 2 meses atrás, uma oficina de maracatu aqui em São João. Eu fiz, é uma coisa maravilhosa, e aprendi a tocar B. Por isso que eu estou falando para vocês que é difícil tocar. Você não sabe se você toca, se você canta ou se você dança. Precisa de uma certa coordenação ali. Mas é bem legal. E o meu nome de batismo no maracatu é Dandara. Em que eu fiquei muito feliz quando o mestre me deu esse nome, por conta de Dandara ser, né, esposa de Zumbi dos Palmares, ter toda uma história de guerreira muito bonito. E aqui em São João, a gente já teve o maracatu, mas agora a gente está... em 2017, algumas mulheres se juntaram para trazer o maracatu de volta. É o maracatu que a gente tem em São João, é o maracatu do baque virado. Teve uma parada ali na pandemia, mas voltou, então a gente teve essa oficina agora e tem um coletivo trabalhando na construção dos instrumentos, porque é uma das práticas do maracatu é fazer os instrumentos, né? Então tem todo um trabalho, e por isso eu falei da ancestralidade nos atabaques, né? Você construir tudo aquilo, abençoar, tal, para tocar, é muito bonito, tanto o início na saída das nações, quanto na chegada, é bem bonito. E a gente teve, nesse dia da oficina, eles subiram aqui a Rua São João, fizeram uma apresentação em frente do teatro e voltaram. Foi bem legal. E vamos ver, agora eles estão tentando trazer também o baque mulher, que é o maracatu tocado só por mulheres. Vamos ver se dá certo, que também é bem bonito. E nas nações de maracatu, você tem sempre um mestre, né? E no Brasil nós só temos uma mestra. Então, se a gente conseguir trazer o maracatu mulher, teremos mais mestras aí nas nações de maracatu. Agora vamos falar, vou pedir licença para o mestre Marcão, falar um pouquinho da capoeira. E aí o que eu deixei em branco, você, por favor, complemente. Complemente. Né? A capoeira é considerada uma das maiores manifestações culturais brasileiras. E isso eu vou ler porque ela tem alguns reconhecimentos de 2014, de 2008, que eu não vou lembrar, então por isso eu vou ler. Ela é reconhecida mundialmente como uma prática que une o esporte e a arte. A música é um dos elementos que distingue essa modalidade de outras lutas. Inclusive, é essencial para o praticante, seja considerado um capoeirista completo, ele saber tocar os instrumentos, né? Além dos movimentos corporais, os praticantes devem saber tocar os instrumentos de origem afro-brasileira, que são o atabaque, o agogô e o birimbau, e o pandeiro. Este último é o principal dos instrumentos e também o mais famoso mundialmente associado à capoeira, né? Existem ainda algumas maneiras diferentes de toques, como o toque de cavalaria, que era usado antigamente para o capoeirista avisar quando a polícia vinha vindo. Então tinha um toque diferenciado para avisar. Aliás, isso é muito comum na cultura negra. Nos atabaques na África, eles eram usados para avisar quando vinha uma tribo rival. Eles avisavam através do toque do tambor ou do atabaque. Então sabia-se com aquele toque que o perigo estava se aproximando. E na capoeira, esse toque da cavalaria avisava quando a polícia estava chegando, porque vocês lembram que eu disse que jogar capoeira era proibido, né? Nós tínhamos uma lei chamada de Lei da Vadiagem, né, que prendia os capoeiristas. A capoeira, ela surgiu como uma resposta dos escravizados contra as maldades, aí vamos colocar essa palavra, dos seus senhores e capitães do mato, né? Porque era uma maneira, como não tinha arma, que eles também não podiam ter, eles usavam os pés, mãos e a cabeça para conseguir ali desarmar e conseguir fugir, conseguir sobreviver, conseguir chegar até num quilombo, né? Era usada a capoeira. Por isso que foi proibido, né? Durante um bom tempo, porque é uma arma
que todo mundo tem, porque, né, as pessoas têm braços, pernas, cabeça, todo mundo tem. Então, a partir do momento que você tivesse a destreza para lutar, você conseguiria facilmente desarmar uma pessoa. E é um dos fundamentos, né, inclusive, de você não poder usar golpes fatais numa pessoa que não tenha a mesma técnica que você, né, Marcão? Eu não posso entrar numa briga de bar, sendo um capoeirista, e aplicar os golpes que eu sei, porque eu posso matar uma pessoa, né? Até porque eu sou técnico e o outro não. Então, aí tinha a nossa ética, e aí vem a lei da vadiagem aí para botar os pretinhos na cadeia. Botar os pretinhos na cadeia. E aí, aqui em São João, essa cultura da capoeira, ela é muito antiga. Ela é muito antiga. E ela é praticada há décadas. Eu coloquei que é dos anos 90. O Marcão, com certeza, saberia precisar a data. Mas eu me lembro que, no começo, tinham duas escolas de capoeira, digamos assim. A Filhos do Mestre Bimba, que é a do Marcão, que continua em atividade, e a Guerreiros de Zumbi, que era do Mestre Chupim, que não está mais ativo. E hoje em dia, a gente tem algumas outras escolas de capoeira também na cidade, mas que vem com uma proposta um pouco diferenciada do que é a capoeira regional, que é a praticada aqui em São João e que veio da Bahia. Né? Eles vêm com uma proposta de capoeira mais arte, e aqui em São João é preservada a capoeira na tradição mesmo, né? Na tradição negra mesmo, de cultura preta, que te ensina os fundamentos, que nem eu disse, de você não poder usar contra uma pessoa não técnica a ponto de fazer mal, mas você vai saber os fundamentos, vai aprender e vai conhecer essa parte de dança, de arte, de religiosidade ligada à capoeira. Né? O que hoje, como eu disse, quando vai embranquecendo a história, você vai perdendo a essência. Então, é o que está acontecendo com algumas vertentes da capoeira aqui em São João. A capoeira, ela foi reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro em julho de 2008. Isso eu achei bem legal a gente poder trazer essa data, porque olha quanto tempo faz, né, que é Patrimônio Cultural Brasileiro, e é uma conquista importantíssima, porque ela combate esse preconceito da proibição da prática, né, que foi proibido durante tanto tempo, levou tantas pessoas para a cadeia, né, e hoje é reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro, que é. Né? Então, é uma data bem importante. Existe o dia do capoeirista mesmo, que foi dia 18, né? Tem aí o nosso dia. E em 2014, a prática foi reconhecida como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. Então, é uma tradição fortíssima, reconhecida no mundo inteiro, que ela por ser reconhecida pela Unesco, ela coloca a capoeira num outro patamar, né? Coloca ali mundialmente reconhecido. Então, não é uma coisa só da periferia, dos pretinhos que não tem o que fazer. Não, é reconhecidamente uma arte, é reconhecido, né, pelo mundo inteiro como uma cultura mesmo, né, que faz parte da gente, que tem que ser passada, tem que ser contada essa tradição. Então, por isso que quando eu disse que quando você vai embranquecendo e vai perdendo a essência, é complicado, porque como você vai contando, né, de pessoa para pessoa, vai chegar uma hora que você nem lembra que a capoeira era proibida. Você não vai lembrar quantas pessoas morreram na cadeia simplesmente porque eram capoeiristas. Né? Então, você manter essa tradição e ter esse reconhecimento, tanto no Brasil, né, desde 2008, da Unesco de 2014, é importantíssimo. E aí vem, na esteira da capoeira, a gente tem o maculelê. O maculelê, eu sou uma apaixonada por ele, e quando a gente pensou, né, na palestra, eu até pensei, eu falei, acho que eu vou pedir uma apresentação de maculelê. Eu falei assim, não, melhor não. Melhor não, é a primeira vez, vamos deixar numa segunda, a gente faz.
numa apresentação de maculelê. Eu estou brincando porque o maculelê era dançado com bastão. Então, simula-se uma guerra, né, de bastões. Então, faz um barulho muito alto. Tal. Eu falei, então, vamos deixar para uma próxima, a gente faz num espaço aberto, aí a gente faz uma apresentação de maculelê que eu gosto bastante. Tem o maculelê, a gente tem o Marcão tem, eu até coloco isso, que é uma das coisas que eu acho bonito, é que o Marcão ele tem essa preservação mesmo. Então, quase toda a roda de capoeira do Marcão, você tem uma apresentação de maculelê e a puxada de rede, que são duas práticas culturais e que ele preserva. Eu ainda coloco isso mesmo, que aqui em São João, a única academia que ainda tem, que faz questão de manter, é a Academia do Marcão. O filho de mestre Bimba, a gente tem o maculelê e realmente compensa a gente conhecer a história e ver. O maculelê ele veio do recôncavo baiano, né? E ele é uma luta praticada, que nem eu disse, com bastões, né? Também teve durante um tempo que você podia usar facão no lugar dos bastões, mas eu acho que para uma apresentação, para uma academia, eu acho que o bastão já dá a ideia melhor, né? Melhor do que a faca, né? Olha a faca! Né? É um pouco complicado. E o maculelê ele é bem forte mesmo na Bahia, né? Quase todos os capoeiras da Bahia dançam o maculelê. E o maculelê, infelizmente, ele ainda é considerado como folclore e não como uma expressão cultural mesmo. Porque quando você coloca no folclore, você tem aquela ideia de não existiu, né? Eu estou contando uma lenda, né? Então, e aqui, se a gente entrar para pesquisar, vocês vão ver que tanto o mestre Bimba quanto as academias que carregam o nome dele tem esse intuito de preservar o maculelê na sua essência, por conta mesmo de ser uma dança do recôncavo baiano, né? Mestre Bimba é baiano, então de trazer para as outras regiões esse conhecimento do maculelê. E aí se vocês quiserem, a gente pode sim um dia fazer uma apresentação de maculelê, né? E a gente fazer uma apresentação na praça, a gente faz uma roda de capoeira, e aí quem sabe a gente consegue fazer uma apresentação de jongo, uma apresentação do maculelê, para vocês terem uma ideia de tudo aquilo que eu estou falando, né? É sempre melhor a gente ver, né? É sempre melhor a gente ver. Ela é isso. Ela é considerada, é tudo junto, né? Ela é considerada um esporte, né? Porque a luta, né? Então, ela é um esporte. Ela tem a dança, porque você joga a capoeira gingando. Então, você tem a dança, porque você ginga, e você tem os instrumentos musicais. Então, ela é uma dança também. Mas a essência da capoeira é a luta, né? Ela foi criada para uma defesa pessoal, exatamente assim como tinha os samurais, você tem os capoeiras. Hoje em dia não mais, porque as rodas antigamente tinha, né? Antigamente você mandava os capitães do mato para a cova, mas hoje em dia não tem. Você para, porque numa roda de capoeira, o Marcão complementa aí se eu estiver falando errado. Você está jogando numa roda de capoeira, a hora que eu fico cansado ou que a outra pessoa quer entrar, basta ela pedir permissão e eu saio e ela entra. Então não vai ter um vencedor. Aliás, vai ser aquele menos cansado, né? Porque o menos cansado vai ficando. Você tirou a minha frase final. A minha frase de efeito era Ubuntu.
E agora? Perdi a frase de efeito. Perdi a frase de efeito. É que no dia da minha posse, quem estava aqui vai lembrar, né, que eu falei isso, né, das raízes, de pedir permissão, né, para os meus ancestrais para falar deles, né, dos meus antepassados. Então, realmente, a gente sempre termina as palestras ou a roda de conversa com uma frase de efeito, né? Eu fiquei pensando na frase de efeito e falei, Ubuntu resume tudo, né? Marcão cortou meu barato. Então, não é a primeira, vai. Vamos dar um tempero, então, nessa nossa conversa. Vamos falar da culinária afro, né? O prato mais conhecido da cultura afro é a feijoada, né? E, na realidade, o feijão preto realmente é uma coisa bem africana, né? Mas o complemento da feijoada, como a gente conhece outro, na realidade não existia, né? Era só o pé, a orelha e o rabo, porque ele era feito com o que a Casa Grande não comia, né? Então, basicamente, era só isso. Depois é que essa feijoada gourmet que tem hoje em dia foi acrescentada, as coisas vieram bem depois, né? Porque a comida ela era bem mais racionada, né? Até essa expressão que a gente usa, o negro de meia tigela, né? É quando o negro não rendia o que ele tinha que render na lavoura, ele comia meia ração. Então, era meia tigela mesmo que ele tinha para comer. Então, a gente tem aí a feijoada. Uma das coisas que eu gosto sempre de falar é que todo mundo acha que a pamonha é de Piracicaba. Não é, a pamonha é afro. A pamonha é nossa. Não, a pamonha não é a de Piracicaba, a pamonha é nossa. A pamonha é um dos pratos típicos que veio. Por quê? Por conta das roças de milho, tanto da África quanto daqui. Então, a pamonha, o angu, né? Aquela história tem caroço nesse angu, era quando as negras conseguiam colocar uns pedacinhos de carne no angu para dar uma incrementada, por isso esse angu tem caroço, né? Que era para ajudar ali a fortificar, porque a coisa era meio restrita. A farinha de mandioca também é propriedade nossa, também foi introduzida aqui, muito mais forte no Nordeste a de mandioca, né? E aqui no Sul a farinha de milho, né? Mas eu, na realidade, gosto das duas. E também faz parte da culinária afro, lógico, né? As comidas baianas maravilhosas, das mais famosas, o acarajé, né? Que é uma comida afro famosíssima na Bahia, né, o acarajé. A gente não tem, aqui no Sudeste, pelo menos, o que a gente mais come, realmente é angu, pamonha e a feijoada, né? O restante a gente tem que ir ali para o Nordeste. Em São João, a gente teve durante um tempo a festa do folclore na praça. E na festa do folclore, o grupo Aiô fazia essas comidas típicas. Eles tinham acarajé, eles apresentavam feijoada, às vezes o vatapá e algumas comidas típicas. Mas, com o falecimento da Marlena, o grupo Aiô deu uma caída, então, e aí depois também foi parando de ter o dia do folclore, então a gente acabou ficando sem essa feira gastronômica que trazia, né, essa culinária afro para nós. A ideia é que a gente conseguisse fazer, sim, né, teve uma proposta no ano passado de fazer uma feira nordestina, então a gente já queria juntar tudo. Vamos fazer essa cultura afro e nordestina aí para a gente trazer um pouco desse resgate das comidas típicas afro mesmo, que aqui a gente não tem. Eu, por exemplo, sou apaixonada por acarajé, então normalmente quando eu vou para Campinas, eu sempre procuro um lugar para comer acarajé. Eu realmente gosto dessa iguaria. Sim, precisamos trazer um abará, porque a gente está ali só no angu, na pamonha, né? Às vezes o mugunzá ali. Né? Eu aprendi a fazer vatapá, porque eu também gosto bastante, mas
também é muito trabalhoso para a gente fazer em casa. Melhor, a hora que tiver uma feira, a gente ir lá comer, porque é complicado de fazer. Aí a gente vem também, que também é uma dança, que é o jongo, né? Que também eu sou apaixonada pelo jongo. O jongo, o primeiro que eu conheci foi o da Serrinha, que eu acho que é o mais famoso no Brasil, que é o jongo da Serrinha, da Escola Império Serrano, né, do morro ali. Mas ele é conhecido também aqui para o nosso lado, no estado de São Paulo, como Caxambu. Tanto é que tem uma música do Almir Neto, que todo mundo conhece, canta muito, né? Vamos na dança do Caxambu, ele está falando do jongo. O jongo, ele é uma roda, tá? É uma roda. Os instrumentos, normalmente, eles ficam na frente. E as pessoas sempre dançam de dois, eles vão dançando e rodando. E a gira deles é a gira de um orixá. Então, você tem um sentido certo para girar, que é essa gira para o orixá. É feito normalmente num casal, né? Então, é uma dança muito bonita, porque as mulheres usam uma saia muito rodada, né? E essa dança é inteirinha girando. Inteirinha girando. É uma dança muito bonita. Aqui em São João, a gente teve, na década de 80, começo de 90, a gente tinha, depois extinguiu, né? Porque aí é o que eu falo, a moçada, ela não dá tanto valor à tradição, né? E aí, as pessoas também têm erroneamente a ideia de, para eu dançar o jongo, eu tenho que ser de religiões de matriz africana, já que eu acabei de dizer que a gira é a gira do orixá? Não. Exatamente. Eu vou dançar, eu vou respeitar, né? Mas eu estou lá para dançar pela alegria de dançar, né? Então, as pessoas precisam trazer essa memória de novo, que eu não preciso professar tal religião para poder me divertir naquele momento, ou participar daquela roda, seja de jongo, ou seja no maracatu, porque que nem eu disse, toda a cultura afro, ela traz em si a religiosidade, mas você não precisa necessariamente ser adepto dela para se divertir. Então, aqui, o pessoal de São João, quando quer participar de um jongo, a gente costuma ir para Campinas, que lá tem a Fazenda Roseira, do Dito Ribeiro, que é um jongo muito forte, muito bonito, porque assim, os jongueiros, normalmente, eles são famílias, né? Então, a família, não necessariamente de sangue, mas aquela família de jongueiros é o jongo tal. Na Serrinha, a família da Dona Maria são os jongueiros da Serrinha. Os jongueiros do Dito Ribeiro é uma família também. Então, é muito bonito essa ancestralidade cultuada através da dança do jongo. E é interessante, quando eu falava do jongo ser dançado em roda, a maioria das manifestações culturais de dança afro são sempre em roda. Um bigada é roda, o samba de roda, né? É muito interessante. A gente brinca que quando o casal está dançando, é a dança do acasalamento, né? Você fica ali dançando, rodando ali, seduzindo, porque o jongo você dança olhando no olho de quem está com você. Então a gente fala que é a dança da sedução, porque eu danço olhando para o rosto da outra pessoa, né? Então é bem bonito. E aí, em São João, na década de 80 e início de 90, e por isso eu falei que eu não saberia precisar, nós tivemos aqui em São João o início do movimento negro. O movimento negro, ele começou com uma junção de negras e negros que, cansados de não ter o que fazer aos finais de semana, nos reuníamos no SIC, no CSU do DR, para cultuar a cultura negra.
Então, nesses dias, a gente tinha capoeira, a gente tinha o samba, a gente tinha dança afro, porque na época, no SIC, tinha um grupo de dança afro. Então, a gente tinha dança afro e a gente falava de algumas coisas também relativas à comunidade negra. E nesse espaço, a gente nasceu o grupo Herança Negra nesse movimento, né? A base do nosso movimento no samba era o grupo Raiz e uma pessoa dança no meio. E também, quando ela vai sair, ela chama através da umbigada para ser substituída. E esse samba de roda, diferente do que as pessoas falam, ai, que é lindo dançar samba de salto, não, ele é dançado de pé no chão. E uma outra coisa, um detalhe. Essa história que as pessoas têm erroneamente, de que quando eu vou fazer aqui na frente, que não gravou enquanto eu falava, mas não tinha jeito de eu mostrar, ali. É isso. Né, o que eu dizia é que quando as pessoas colocam a saia e fazem o movimento da mão na cintura, não necessariamente para o seu orixá, que nem as pessoas costumam dizer. É porque você dança com o pé no chão, com uma saia rodada, então, para ficar mais bonito o movimento, para ter mais graciosidade, eu junto a saia e aí eu coloco a mão na cintura e mostro a perna. E mostro a perna, né? E aí fica muito mais bonito, né? E como a gente falava, na época do movimento negro, quando surgiu a banda Inspiração, que hoje é o Se Tivesse Dó, surgiu o Herança Negra, que hoje tem os 3 tons, teve o grupo Conexão 3G, que era uma dissidência também, né? E tem o Top Trio, que também fazia parte. Aí as pessoas vão colocando projetos, né? Porque na década de 90, vocês vão lembrar, teve um boom de pagode, né? Então, algumas pessoas continuaram fazendo samba raiz e outros migraram para o pagode. Porque nós temos que aliás é uma discussão muito séria, porque o samba raiz ele não dá dinheiro. Se você quiser ganhar dinheiro, você tem que tocar pagode. Porque as pessoas não chamam você para ouvir um samba raiz, e o samba raiz também não toca em rádio, né? Então, não dá dinheiro. Então, algumas migrações aconteceram por conta disso. Na década de 90, todo bar aqui em São João tinha samba raiz tocando. Chegava de sábado à tarde, até uma coisa bem interessante, porque eu aprendi isso nessa época, e até quando eu fui comecei a aprender a tocar pandeiro no Clube do Choro, quando eles perguntaram qual que era o meu conhecimento, eu falei assim, eu só sei carregar o pandeiro, porque eu já namorei pandeirista, então chegava de sábado à tarde, a gente carregava o pandeiro para ir para o samba. Era todo o conhecimento que eu tinha de pandeiro, né? Então, aqui em São João, a gente tinha essa cultura. No bar do Jajá, não sei se vocês lembram, que era ali perto do Luiz Gama, tal, todo final, ou sexta-feira à noite, ou no sábado, você tinha uma roda de samba. Foi lá que eu aprendi a cantar, que eu me permiti cantar samba, foi nessas rodas de samba que aconteciam nos bares, né? Aprendi a tocar chocalho também ali. E me apaixonei pelo reco nessa época também. Agora a gente não tem mais isso. A gente tem assim nos clubes mais modernos, mas como eu disse, né,
a fidalguia do salão modificou a estrutura do samba, então a gente tem que tocar pagode, você tem que tocar sambanejo, senão você não consegue se apresentar, você não consegue se apresentar nos bares da cidade, né? Então, a gente, como tem aí o propósito de manter o samba raiz, de divulgar e de fortalecer o samba raiz, a gente não toca pagode, nem sambanejo. Não, a gente não toca. Só para complementar, o samba de roda ele surgiu em 1860. É o primeiro registro que tem do samba de roda. Algumas vertentes vão dizer que ele vem do samba, que é uma música africana, e outros dizem que não, mas a gente costuma colocar assim na conta dos escravizados angolanos, e é uma vertente do samba, né, que deu origem ao samba raiz, que é o que eu falei, até por conta dos instrumentos, né? Quando o samba raiz ele privilegia a percussão, que é também o que o samba traz, e ali também associado aos instrumentos da capoeira, porque 4 instrumentos ali se repetem, né? Então a gente dá esse crédito aí para os angolanos e para o samba. Aqui em São João, uma coisa que eu acho bem legal é que São João é uma cidade bem musical, né? Então a gente consegue dar uma adormecida, mas de repente alguém lembra que existe um samba de qualidade, vamos cantar samba, né? E eu tenho, como eu quero continuar trabalhando para o fortalecimento da cultura, eu estudo muito as obras de Geraldo Filme, né? Que é sanjoanense, samba raiz, uma coisa muito bonita, e nós estamos aí na batalha, quem sabe em outubro os nossos ancestrais concordam e ele dá uma força lá em cima também, e a gente consegue realizar a primeira semana geral do filme aqui em São João. Existe o projeto, vamos ver se a gente consegue firmar, né? E o samba de roda, em 2003, ele foi incluído no livro de registros de formas de expressão. Também é uma coisa que para nós é muito interessante, porque é o início de tudo, é o samba de roda, né? E às vezes quando a gente vai falar, você fala do samba raiz, do samba canção, do samba dolente, disso, daquilo, mas esquece o samba de roda. Simplesmente porque, como eu disse, né, a gente dança com o pé no chão, e será que realmente, né, é o gracioso, porque o salto dá todo um charme, aquele negócio, mas é tão gostoso dançar com o pé no chão, é uma delícia, e você sente a energia, né, do lugar que você está, é muito gostoso, é porque as pessoas não experimentam, mas é muito bom. Em 2005, o samba de roda passou a ser patrimônio imaterial da humanidade, tá? Também reconhecido pela Unesco. A Unesco dá uma força boa para nós. E em 2005 ele foi reconhecido pela Unesco. Em 2013 é que ele se tornou patrimônio cultural do Brasil, ao contrário da capoeira, né? A capoeira primeiro foi reconhecida no Brasil, depois pela Unesco. O samba foi ao contrário, tá? Então só em 2013 é que o IPHAN reconheceu o samba de roda como patrimônio cultural do Brasil. E nessa vertente de sambas e sambas de roda, a gente vem com as escolas de samba, né? E aí eu nem coloquei as escolas das grandes cidades do eixo Rio-São Paulo. Eu trouxe para as escolas de São João mesmo, né? A primeira escola de samba que eu saí, eu tinha 17 anos, e a minha paixão pelo samba começou aí. Porque a escola ia homenagear a Beija-Flor, de Nilópolis, do Rio de Janeiro. E, na época, a passista mais famosa da Beija-Flor era a Piná, né? E eles precisavam de uma Piná. E aí eles me convidaram para ser a Piná. Então, foi a primeira vez que eu entrei numa quadra de escola de samba, e foi aí que eu descobri que eu sabia sambar. Foi aí que eu descobri que eu sabia sambar, porque a hora que começou, eu sabia. Eu simplesmente sabia. E aí,
eu acabei saindo durante anos nas escolas de samba daqui de São João. A primeira escola de samba que a gente tem notícia é do Clube Luiz Gama. E é interessante porque quando você entra na pesquisa de escolas de samba de São João, não aparece a escola de samba do Luiz Gama. Mas foi a primeira. Talvez não apareça porque nessa época não tinha desfile oficial. Então, o que eles faziam? Eles saíam no carnaval tocando nas ruas da cidade. Então, talvez não haja esse registro como escola de samba, mas é a primeira. Até porque, na época, era o que tinha, era a nata do samba, era essa, porque era o pessoal que tocava no Clube Luiz Gama. Então, que tinha os Atlantas, então, era a nata do samba sanjoanense, era o pessoal que saía na escola de samba do Luiz Gama. Então, você tinha ali o estandarte, tinha a bateria, e eles saíam pelas ruas da cidade, anunciando, era o verdadeiro cordão. Nossa, imagina. O Morro do São Lázaro, então, mas o Morro do São Lázaro veio depois, dissidência. Uhum. Não, eu acho que não. Então, mas a escola Morro do São Lázaro saía da igreja, da praça da igreja, e o Gama saía do Gama mesmo, né? Eu acho que por conta desse registro, e quando eu fui consultar, eu não falei isso, porque aparece lá, né? Escola Morro de São Lázaro e tal. Mas, na realidade, o São Lázaro é uma dissidência do Gama. Migraram para o São Lázaro, exatamente. Inclusive, o Noel Eduardo, que foi quem me contou a história do cordão do Luiz Gama, de sair e tudo, ele foi para o São Lázaro, porque quando eu comecei a sair no São Lázaro, ele estava na bateria de lá. E o mestre de bateria também, que quando o Carlão ele saía no Gama e ele foi ser mestre de bateria no São Lázaro. Exatamente. Mas é bem interessante porque aqui em São João, em menor escala, mas sempre tem aquela troca de mestre de bateria, troca de cantor nas escolas. E eu fiz um levantamento da maioria das escolas. Eu não sei se eu consegui colocar todas, porque, como eu disse, a gente vai na memória das pessoas, né? Porque registro mesmo você acha do São Lázaro, depois você acha Mocidade Unidos da Vila e tal, mas tiveram outras nesse meio, né? Então, a gente teve a escola de samba do Luiz Gama, a gente teve a escola de samba Canta Meu Gongue, que é antiga, a escola Bafo do Gato, Casca Fora, que é rolo, que era um bloco de carnaval e virou. E engraçado que eu lembro do Casca Fora, que é rolo, a primeira vez que eles saíram, eles perderam para o Luiz Gama e um jurado disse: vocês perderam porque branco não faz samba. Entendeu? A gente guarda. Essa época eu já estava aí saindo nas escolas da vida. A gente sabe. Realmente a escola de samba do São Lázaro é a maior vencedora de carnavais na década de 80 e 90. Por lá passaram, acho que as grandes porta-bandeiras da cidade passaram pelo São Lázaro. Os batuqueiros, né, que são chamados os componentes da bateria, também a maioria passou por lá, né? E vocês viram que eu já falei no Noel Eduardo umas 3 vezes, né? O Noel Eduardo, para quem não sabe, para quem conhece o samba em São João, todos nós passamos em algum momento pela mão do Noel. Para aprender a dançar samba, aprender a cantar samba, aprender a tocar samba, em qualquer momento a gente passou por eles, porque a família Eduardo era muito forte, é muito forte no samba, então eu tenho como referência sempre o Noel por conta disso. Eu aprendi a dançar samba rock com ele. Ele é uma das pessoas que me incentiva a cantar. Para quem não sabe, eu tenho um projeto de samba raiz e ele é um dos incentivadores, porque também sou a única mulher a ter um grupo de samba, e eu sempre falo isso com a Silvia, porque as pessoas falam: mas você tem um grupo de samba e você não toca, né? E eu sempre respondo: no dia da apresentação eu não toco, mas você não sabe se eu não toco. Mas no dia, ou eu produzo, ou eu
eu sento para tocar, porque não dá para fazer os dois, né? Então, em algum momento, a gente sempre passou ali pelo ensinamento do Noel Eduardo, mesmo que seja na parte teórica. Porque nesse dia em que ele me contou algumas coisas sobre o Carnaval de São João, eu encontrei com ele por acaso na rua. Ele estava indo ver um serviço e eu estava indo almoçar. Nós nos encontramos, paramos para conversar, ficamos 2 horas conversando, eu perdi o almoço e ele não conseguiu ir ver o serviço. Porque nós ficamos falando ali desse carnaval e dessa saudade que a gente tinha, dessa década de 90, em que o samba tinha em todos os lugares. Então, é uma coisa muito... O samba em São João realmente é muito forte. Eu procuro fazer esse resgate do samba mesmo, mas, como eu disse, do samba raiz, que é o que nos motiva. E a gente teve também Mocidade Unidos da Vila, Guerreiros da Paz, Sol Nascente e Unidos de São João. Também faz parte aí das escolas de samba da cidade, né? Foram morrendo os batuqueiros saindo, criando outras, né? A gente teve também eu não vou lembrar o nome, mas a esportiva, durante acho que 2 ou 3 anos, também teve uma escola de samba em que o mestre de bateria lá era um Lindomar, que também saía na escola de samba Morro do São Lázaro. Então, a gente tem aí uma parte bem grande. Outra coisa também que eu queria deixar registrada aqui é que na década de 90 a gente tinha, na época que o carnaval era muito forte, né, em 80 e 90, a gente tinha os concursos de fantasia aqui em São João, né, fantasias, a gente tinha dos dois, de originalidade e de luxo. E um ano, o famoso Clóvis Bornai veio desfilar aqui em São João e concorrer aqui em São João. Então, para vocês verem a grandiosidade que eram os desfiles, né, de fantasias de São João, e foi se perdendo, apagando, e se você falar para essa meninada de 20 anos, eles nem lembram que São João tinha carnaval de rua, né? E a gente tinha carnaval de rua e um grande carnaval, né? Muito bem feito, muito bem orquestrado, era maravilhoso. Nós temos também, e agora já bem mais recente, já indo para os finalmente, a gente tem também uma das manifestações cultural, o hip hop, né? A gente tem no Rio de Janeiro o funk, né, que é o som do subúrbio, dos morros cariocas, e em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente tem o hip hop e o rap. E aqui em São João a gente também tem. A gente teve na década de 90 um grupo que acabou se encerrando, e agora a gente vem vindo com um novo grupo. Aliás, a gente fez o Conselho da Comunidade Negra, a gente fez a Semana Luiz Gama em maio, e esse grupo, que é a Batalha do Basca, eles tocaram com a gente e eles estão começando, eles têm uma proposta muito boa, eles têm uma ideia muito boa do que é o hip hop, porque o hip hop ele surgiu numa ideia, numa necessidade dos jovens cantarem as suas mazelas. Nós, mais velhos, temos o samba e eles não tinham a forma de expressão. Eles vieram na esteira do hip hop e do rap, cantando as mazelas da comunidade. Como São João, a gente tem uma coisa muito interessante. São João, nós não temos favela, graças a Deus, mas não temos periferia, não temos subúrbio, não temos nada, né? As pessoas não falam, nós temos bairros populares. Né? Nós não temos nada, nós temos bairros populares. Então, você fica sem esse acesso, né? Que esse canto de rua, o street dance, que vem da população da periferia. Como nós não temos, pelo menos não se fala na periferia, você não consegue fortalecer esses movimentos, né? Porque como é que eu vou cantar as mazelas do morro e da pobreza da periferia se eu moro no centro da cidade? Não é? A gente tem, e isso a gente fala muito no samba, e até esses dias eu vi uma entrevista da Beth Carvalho falando isso. Eu não posso cantar samba se eu nunca sentei num botequim para tomar cachaça. Entendeu? Porque é ali que está a origem da coisa. Eu não posso cantar as mazelas da pobreza se eu moro num prédio na Praça Central de São João. Porque que mazela que eu conheço para me expressar, né?
E essa batalha do Basca, eles vêm nessa proposta. Eles são, na maioria, skatista. E eles começaram a se encontrar lá no Ralph. Aí um dia um estava cantarolando, aí o outro achou legal e eles pararam e todos eles são apaixonados por basquete. E aí eles se juntaram e começaram. Então é uma proposta bem legal, porque assim, eles fazem as batalhas de rima, mas não tem um palavrão, não tem referência à droga, não tem nada. Então a gente achou bem legal mesmo, porque eles conseguem falar das mazelas, das necessidades, sem cair no lugar comum, né? Então é bem interessante e eles começaram em 2019, então é bem recente, mas creio que eles vão chegar longe porque eles têm uma ideia bem centrada do que é cultura e qual a necessidade de se expressar. Já disse. Tá. Já indo para os finalmente, a gente foi criado em 2021 o Conselho Municipal da Comunidade Negra, né? Eu estou presidente nesse mandato, então a gente tem procurado fazer eventos de valorização da comunidade negra. Então nós tivemos, que nem eu disse, a Semana Luiz Gama, para falar da importância de Luiz Gama para a comunidade negra, porque muita gente conhecia o Clube Luiz Gama e não conhecia o personagem, a pessoa Luiz Gama. Então vamos juntar, né? Então, para a gente conseguir falar, aí agora dia 25, a gente tem o primeiro evento do Julho das Pretas, né, que em julho tem o Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha, é no dia 25 de julho mesmo, então a gente vai fazer um evento aqui na estação, a gente vai fazer uma mesa redonda para falar das profissões que a sociedade nos impõe, né? Em conversas, muitas vezes, a gente fica sabendo que a sociedade espera, por exemplo, de uma mulher negra, que ela seja doméstica, que ela seja costureira, que ela seja, quando ela vai empreender, que ela empreenda na área de culinária, mas não imagina nada dela de intelectual, porque as pessoas associam negro a trabalho físico e de pouca intelectualidade. Então, essa discussão do Julho das Pretas é disso, porque vem nessa esteira da gente valorizar as profissões, outras que não aquelas que a sociedade acha que a gente tem que ter. E eu vejo isso na minha profissão, né? Quando eu vou me identificar, eu sempre falo, olha, eu sou uma advogada preta, assim, assim. E as pessoas sempre me perguntam por que eu digo que eu sou preta. E eu sempre respondo, porque senão no imaginário dela eu vou ser branca. E aí, a hora que ela olhar para mim, ela assusta. E se ela assusta, ela duvida da minha capacidade. Então, se ela já estiver preparada para o cenário, vai ser outra história. Para vocês terem uma ideia, eu costuro desde os meus 8 anos. E na casa que eu moro numa esquina. Então, no quarto da esquina, tem 2 janelas. Numa janela tem a minha máquina de costura. Na porta da minha casa, tem a placa do meu escritório. Várias vezes, as pessoas batem lá para saber se eu sou costureira quando eu esqueço a máquina aberta. Mas nunca perguntaram se aquela placa que diz que eu sou advogada é real. E quando eu digo eu não sou costureira, elas me respondem, mas a máquina está aberta. Tá. E, né? Mas aí quando eu falo eu sou advogada, a resposta sempre é e não complementam. Então significa que você não imagina que eu possa ser, né? E quem me conhece sabe que eu estou sempre arrumadinha, né? Dificilmente eu tô desarrumada. Mas mesmo assim as pessoas acham que eu tenho outra profissão. Né? Até ontem, hoje não, porque minha mãe está em casa, então ela está dormindo nesse quarto e eu fechei a máquina. Mas ontem eu ia fechar a máquina, aí eu olhei e falei, não vou fechar nada, vou largar ela aberta aí, deixar ela aberta aí. Eu ia costurar mesmo, mas é isso, quer dizer, eu não posso esquecer a máquina aberta ou não fechar mesmo, porque eu vou usar no outro dia.
porque as pessoas associam isso, mas não param para ler o que está escrito na porta. Aí esse dia eu fiquei pensando, será que eles acham que a placa é de costureira? Né, aqui, né, costura assim, para fora, né? De repente a ideia é essa, né? Preciso prestar mais atenção, prestar mais atenção. Não é? Vou ter que dar um jeito aí para fazer. E quando a gente falava, eu preciso fazer esse registro, quando a gente falava de movimento negro, né, que os movimentos foram acabando, o único movimento que a gente tem até hoje em atividade é o Proteia, que existe desde 1998. Né? Ele continua em atividade, ele é o responsável pela comemoração da Semana da Consciência Negra, normalmente é o Proteia que organiza. Desde minha mãe, né, que minha mãe era responsável lá pela missa afro, que a gente, o Marcão faz questão, e eu também acho que é muito importante a gente fazer essa missa afro. Né, para quem não conhece, a missa afro é a junção, né, da missa tradicional católica com os instrumentos e cânticos afro, e no ofertório, né, em vez de trazer a uva, o pão, não, traz-se comida e ao final todos partilham da comida no final da cerimônia. Então é bem legal, todo ano tem, esse ano a gente vai ter também, e esse ano o Conselho da Comunidade Negra, em parceria com o Proteia, nós vamos fazer aí a semana mesmo, né? Porque às vezes a gente não consegue fazer uma semana toda, e esse ano a gente juntando forças, a gente vai conseguir. Proteia é uma flor. Prima irmã da Vitória Régio. Não é assim com ela. Não é? Não, é uma flor. Bom, gente, eu acho que, e eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer novamente a oportunidade de falar. Quero agradecer aos meus ancestrais, aos meus antepassados, que me permitem falar e contar as histórias deles, né? Porque a gente trazer à baila aí os nossos ancestrais e antepassados, a gente precisa ter essa permissão para tocar nos nomes e assuntos e fatos outros. Então eu quero agradecer novamente a oportunidade de falar aqui na academia. É a primeira palestra minha como acadêmica, então tem é especial demais, né? E falar sobre a cultura negra para mim é muito especial. Ficaram algumas coisas de fora, né, personagens e personalidades, mas que não dava mesmo para a gente colocar, porque a ideia era falar mesmo da cultura, né? Então eu procurei trazer da cultura negra o que a gente tem em São João nesses 200 anos, né, até para a gente não fugir do tema. Então, muito obrigada pela presença de vocês.